Paz do Nosso Senhor, hoje estamos com mais um salmo neste devocional, nesta manhã, e o Salmo 103 é um dos meus salmos preferidos. Eu não sei como, passando este tempo que tem passado, ainda não tinha parado aqui no Salmo 103, e hoje estava à procura. Temos aqui salmos bem compridos ainda, porque são 150 e vamos pouco mais do que 30, ainda vamos num quinto desta caminhada, lendo e estudando os salmos. Mas o 103 é um salmo que já deu origem a muitos cânticos, muitas canções. É um salmo que verdadeiramente enche o nosso coração. Vamos lê-lo nesta manhã? Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redima a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Ele fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu concerto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. É fantástico, não é? Este tema, neste cântico, é um cântico que um salmo de Davi, mais uma vez. Um cântico onde o salmista louva a Deus e convida todos a louvarem a Deus pela sua graça. E para nós que verdadeiramente temos experimentado estes benefícios de Deus na nossa vida, não podemos deixar de bendizer ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim. Tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então havia aqui um desejo de uma entrega total ao louvor a Deus, à adoração a Deus, o bendizer o seu nome, o falar coisas bonitas acerca do nome do Senhor, o recordar os seus feitos, o glorificar o seu nome, o bendizer o seu nome. E verdadeiramente esta era a preocupação do salmista, e ele começa desta forma. E para que a sua alma não desfaleça neste processo que tem que ser contínuo de bendizer ao Senhor, no verso 2, ele recorda a alma. Lembra-se, temos falado muitas vezes sobre isso, falar com a nossa alma, recordar a nossa alma. O que é a nossa alma? Nossa alma é o centro das nossas emoções, o centro dos nossos pensamentos. É verdadeiramente quem nós somos. Não é algo físico, a alma. Também não é nada espiritual, mas é o conjunto. Sabemos que o cérebro por si só é um conjunto de impulsos elétricos. Sabemos que o coração é um músculo, mas na verdade todo o nosso corpo sente quando
há tristeza, quando recebemos uma notícia ruim, ou quando nos alegramos, quando nos regozijamos, quando saltamos de prazer, então o nosso corpo vibra. Isso é a nossa alma. Ela não envelhece, ela permanece a mesma, mesmo quando as pernas deixam de funcionar como funcionavam, ou as mãos já não fecham como fechavam, ou força começa a faltar, a alma continua a ser a mesma. Pelo contrário, ela foi, num sentido, crescendo em experiências, crescendo em imagens, crescendo em memórias. E essa é a nossa identidade. É quem verdadeiramente nós somos. Então o salmista depois no verso 2 diz: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Conta as bênçãos. Conta as bênçãos. Quando a nossa alma se abate, quando o nosso pensamento começa a ser melancólico, talvez para o pessimista, que é a nossa tendência como uma alma de uma nação, ou seja, como uma identidade da nossa nação, nós temos que recordar a nossa alma os benefícios do Senhor. Começando pelo primeiro, o seu grande amor para connosco, que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para sermos salvos, para não sermos mais pecadores perdidos, mas santos redimidos. Pecadores redimidos se transformaram santos, filhos de Deus. E é isso que ele começa logo a dizer, porque é o principal. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E o principal não é a cura das enfermidades que vem a seguir, mas veja qual é o principal. Verso 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Então, o nosso primeiro e grande benefício, que só Deus pode fazer, e quando Jesus era criticado pelos fariseus, era precisamente por isso, porque eles tinham, claro, este ensino do Antigo Testamento. Só Deus pode perdoar pecados. Quem é este para perdoar pecados? Falavam às vezes de Jesus. Quando Jesus dizia à mulher pecadora, vai, não peques mais. Ou diz ao paralítico, perdoados estão os teus pecados. E os fariseus, e os escribas, e os doutores, todos aqueles que conheciam a lei ficavam escandalizados. Mas quem é este para perdoar pecados? Ele era o Deus encarnado. O verbo vivo de Deus. Aquele que verdadeiramente foi o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Então o primeiro benefício, o grande benefício, é Ele quem perdoa as nossas iniquidades. E o segundo, é Ele quem sara as tuas enfermidades. Então o benefício divino da salvação e a cura. E entretanto, é interessante que isto se vem no Novo Testamento, vem desenvolver este pensamento. É a redenção de uma cura da chaga eterna da nossa iniquidade, do nosso pecado, está também interligada com uma promessa de cura física. E nós podemos invocar estas promessas. E é muito interessante nós entendemos que a mesma raiz da palavra de iniquidade, de pecado, muitas vezes está ligada à raiz da doença. E havia muitos judeus, ainda hoje há muitos teólogos que ligam muito a doença ao pecado. Nós sabemos que não é assim. Porque há pessoas que são grandes servos e servas de Deus e de repente doenças ruins o acometem e os leva para o Senhor e acabam a ser aquele elevador que os leva para a glória. Nós temos agora um irmão nosso, muito querido, quem segue os escritos e internacionalmente, sabe? Nosso irmão Ravi Zacarias, e ele foi agora enviado para casa desenganado dos médicos. Um homem que era um dos maiores apologetas, defensores da fé, um orador como poucos, que todos respeitavam em todo o mundo pela sua postura, pela sua família, pelo seu lar, pela sua identidade em Cristo e pelo ensino profundo e a defesa da fé, e foi desenganado dos médicos. E esta notícia tem-nos trazido tristeza, nosso irmão Zacarias, e temos orado por ele, mas não sabemos porque é que Deus permite estas coisas. Porque a nossa maior doença, a chaga mortal e eterna, era o pecado. E essa o Senhor trata de uma forma direta, eficiente e total, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e dizemos: Jesus, eu aceito a fatura que tu já pagaste. Eu sei que na cruz do Calvário levaste o pecado de todo o mundo, incluído o meu, e eu aceito essa oferta que tu fizeste, da tua vida por mim. Então, Senhor, leva os meus pecados, perdoa-me. E o perdão vem à nossa vida e nós somos reconciliados com Deus e somos transformados em santos filhos de Deus. Então, se na primeira aliança a cura física aqui no Antigo Testamento já era muitas vezes mencionada nos Salmos, nos escritos,
Na nova aliança, muito mais, porque o sangue de Jesus tem poder. Nós devemos ter fé e confiança que Deus pode curar as nossas enfermidades. Mas ele continua enumerando os benefícios do Senhor. Verso 4. É Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Mais uma vez, veja, primeiro, tudo o que vem a seguir é importante, mas primeiro é Ele quem redime a tua vida da perdição. Redimir a nossa vida, ou seja, Ele verdadeiramente nos resgatou de uma vida perdida e eterna que estávamos condenados. E Ele nos coroou de benignidade e de misericórdia. A cada dia as suas misericórdias se renovam, porque grande é a sua fidelidade. Verso 5. Ele que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. E vêm os bens do Senhor também sobre a nossa vida, como recompensa, como expressão da sua misericórdia, expressão da sua graça sobre nós. Verso 6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. E a justiça, a justificação que Ele operou para nós, é que Jesus verdadeiramente é o nosso advogado, é Ele quem nos defende, mas Ele não apenas nos defende, mas Ele pagou o preço da nossa redenção, como vemos no versículo anterior, e Ele verdadeiramente faz justiça. Deus é o justo juiz, é Ele quem nos vinga. Várias vezes o Senhor diz, minha é a vingança pertence ao Senhor. E Jesus e a palavra e os ensinos bíblicos vêm nos dizer, não vos vingueis a vós mesmos. Então nós precisamos claramente entender isso, que entregamos ao Senhor todas essas situações. Verso 7, foi Ele quem fez notórios os caminhos a Moisés, os feitos aos filhos de Israel. Então tudo aquilo que aconteceu na vida de Moisés, aqueles caminhos pelo deserto, é onde os levou à terra prometida, era mostrar, não é? Quem Deus é. E é importante a nossa alma se recordar destes feitos de Deus no passado, porque revela também quem Ele é no presente. Verso 8. Misericordioso e piedoso o Senhor, longânimo e grande em benignidade, Ele não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Então, verdadeiramente, o Senhor é misericordioso, o Senhor é piedoso, o Senhor é longânimo, o Senhor é grande em benignidade. E se não fosse assim, eu não teria hipótese nenhuma. Porque na minha juventude várias vezes me levantava, estava perto dele, mas também outras vezes caía em pecado e estava longe dele. E às vezes mesmo no nosso dia-a-dia temos momentos mais perto de Deus, mais longe de Deus. Apesar de estarmos envolvidos no santo ministério, servindo a Deus, uma oportunidade, um privilégio, uma honra, na verdade a sua misericórdia é a razão de nós ainda estarmos em pé. E Ele é longânimo, a sua paciência não tem fim. E Ele, mesmo quando nós cometemos o mesmo erro 2 vezes, já aconteceu? Cometer o mesmo erro, o mesmo pecado 2 vezes, Ele é longânimo, Ele é misericordioso. Ele é aquele pai que chega e diz, oh, outra vez, a mesma coisa, não é? Como nós fazíamos com os nossos filhos quando eram pequeninos. Já tínhamos falado sobre isso, outra vez. Caíste outra vez, estavas a correr. Então, o chão estava molhado, escorregaste outra vez, não é? Acontecia assim, até que eles aprenderam. E às vezes nós também somos assim, caímos no mesmo erro, no mesmo engano, mas o Senhor é misericordioso, é longânimo e grande em benignidade. Só ter pensamentos bons a nosso respeito. Verso 9, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para com os que o temem. Depois começa aqui a partir do verso 10, falar que a sua retribuição não é segundo os nossos feitos, segundo as nossas iniquidades, nem nos tratou por causa daquilo que nós fizemos, mas Ele afastou de nós. E começa então aqui as metáforas, as comparações. Assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Assim como longe está o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então vem o salmista reforçar a ideia de que Deus é grande em benignidade, Deus é longânimo e Deus é pronto a perdoar. Ele é um pai que se compadece daqueles que o temem. Se compadece daqueles que o temem.
E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é nós, eu vou repetir isto vezes sem conta, o temor do Senhor é nós termos bem vivo na nossa mente que Ele está sempre a olhar para aquilo que nós pensamos, fazemos, dizemos. E se nós tivermos na nossa mente que Deus está a ouvir as nossas conversações, que Deus está a ler os nossos pensamentos e que Deus está a ver o nosso comportamento, nós devemos ter respeito e temor e devemos ter medo de desagradar a Deus. Então, para aqueles que o temem, mesmo quando nós escorregamos e caímos, está qual a criança, Ele vem nos levantar novamente, porque Ele é longânimo, Ele é benigno e é pronto a perdoar. Mas nós temos que temer ao Senhor. Não é? Tal qual a criança que faz o mal, que fez o mesmo mal a segunda vez, fica com medo do que é que o meu pai vai dizer. E claro, alguns tiveram pais bastante rígidos, outros tiveram pais talvez menos rígidos, mais flexíveis, ou mais amorosos, ainda que a rigidez não tem a ver com amor. Pelo contrário, a disciplina é a manifestação clara do amor, porque é mais fácil não disciplinar do que disciplinar. Mas isto seria outra conversa. Assim o nosso Deus compadece dos seus filhos. E verso 4, este pai é diferente dos outros. Se o nosso pai nos conhece desde que viu que nós saímos do ventre da nossa mãe, Deus é um pouco diferente, porque Deus lembra-se da nossa estrutura, diz no verso 14. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. E é verdade. Do pó viemos, para o pó voltaremos. A nossa estrutura, esta é a nossa carne. Aquela tendência que nós temos muitas vezes para falhar diante de Deus, apesar da natureza de Deus é nossa, ser uma natureza santa. E depois vem-nos lembrar da nossa brevidade de vida. E ontem falámos sobre isso no Salmo 90. A vida é muito breve. E mais uma vez vem esta metáfora. O homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo floresce, passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não se conhece mais. Então a nossa vida é um sopro que passa, mas a nossa alma Deus quer trabalhar e continuar a trabalhar e já nos resgatou para que um dia a nossa alma e espírito possa subir para perto de Deus e depois recebamos um corpo que não tem mais tendência para pecar. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Cá está. Esta misericórdia transporta-se para a eternidade. Quando o tempo terminar, quando não há mais tempo, não há mais choro, não há mais lágrima, mas também não há mais tempo. A misericórdia do Senhor de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, mais uma vez, aqueles que o temem. Esta palavra vai aparecer muitas vezes na palavra, na Bíblia. Quem teme ao Senhor, temei ao Senhor. Vós, seus servos, temei. Vós, seus filhos, temei. Ter medo de desobedecer, medo de desagradar. A sua justiça sobre os filhos dos filhos. E aqui vem uma bênção para os nossos filhos, para a nossa descendência, sobre aqueles que guardam o seu concerto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. E depois vem aquela promessa do trono. O Senhor tem estabelecido o seu trono sobre os céus e o seu reino domina sobre tudo. É um pai que é rei, que tem domínio sobre tudo. Então ele está no céu, estabeleceu o seu trono dos céus. Então o salmista quase que se sente inspirado a convidar os anjos e diz: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas obras. Bendizei ao Senhor todos os exércitos, vós ministros, que executais a sua vontade sobre o beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as obras, em todos os lugares do seu domínio. E depois dos anjos louvarem, dele ter exortado todas as criaturas a louvarem ao Senhor, ele termina: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Oh, vamos então pensar em palavras para bendizer ao Senhor. Este cântico magnífico de gratidão começa desde aquele desespero do deserto até o trono de Deus na glória, um trono fantástico e maravilhoso. Vamos bendizer ao Senhor neste dia, que Deus os possa abençoar e que verdadeiramente esta seja a nossa vontade. Voluntariamente bendizemos-te a ti, Senhor. Amém.